Uma parte de mim é todo mundo. Outra parte é ninguém. Fundo sem fundo. Uma parte de mim é multidão. Outra parte, estranheza e solidão. Uma parte de mim pesa, pondera. Outra parte delira. Uma parte de mim almoça e janta. Outra parte se espanta. Uma parte de mim é permanente. Outra parte se sabe de repente. Uma parte de mim é só vertigem. Outra parte, linguagem. Traduzir uma parte na outra parte, que é uma questão de vida ou morte, será arte? Bom dia aos professores que estão nos assistindo nas diretorias de ensino e também por streaming, os professores que não puderam estar nas diretorias também estão nos assistindo pelo site da Rede do Saber. Eu gostaria de lembrar a todos que podem pedir a palavra, mandar os e-mails pelo faleconosco@rededosaber.sp.gov.br. Então, também, ao final da videoconferência, nós abriremos para a palavra e aí vocês terão como conversar com o nosso colega Giba, que está aqui comigo. Bom dia, Giba. Bom dia, muito bem-vindo. Muito obrigado. Bom, nós estamos novamente na nova versão aí do Mediação 2018. Com muita alegria que nós estamos continuando o projeto com vocês por este ano. E aí eu gostaria de lembrar só o nosso objetivo do projeto, né? Que é a transposição das obras literárias para a linguagem do cinema, que no caso nós estamos fazendo a radionovela e os vídeos e animações. Este ano também nós teremos a mostra de 2018, que está prevista para 17 e 18 de outubro, e também teremos mais 2 videoconferências. Uma acontecerá na terça-feira que vem, com a professora Lilian Passarelli, que vai falar da produção da linguagem escrita, e com o Giba novamente, Dia 24. no dia 24/5, que vamos falar da radionovela, né? Então, eu espero que todos possam assistir, caso não estejam na diretoria, possam assistir também por streaming nas escolas. E aí eu gostaria de convidar também, além dos professores da sala de leitura, que os professores de língua portuguesa, né, das escolas, e que os professores também que tiverem interesse de outras disciplinas, também trabalhem o projeto, também utilizem essa estratégia de metodologia diferenciada, né, que chama a atenção do jovem, que dá autonomia para o jovem e também que eles ficam contentes em trabalhar, uma forma diferente de você trabalhar a leitura. Assim como nós ouvimos os depoimentos, né, da mostra de todos os outros anos, então nós temos certeza que dá certo. E aí eu trouxe o material aqui para mostrar para vocês, que está no diário de bordo. Quem não tem o diário de bordo pode entrar em contato com o PCNP da Diretoria de Ensino, que ele passará para vocês as informações, como trabalhar o projeto, todas as dicas que o Giba já deu nos anos anteriores também, tá? Aqui nesse material, vocês têm estratégias de ensino com o trabalho de leitura, com vários gêneros textuais. E aí vocês podem adaptar ao texto que vocês querem trabalhar. Bom, Giba, é com você. Então vamos lá. Bom dia para todo mundo. Nós estamos aqui chamando para uma nova edição do Mediação em Linguagem 2018. E eu fiquei muito satisfeito que a gente solicitou que o pessoal visse algumas videoconferências, que foi a da literatura ao cinema, e eu dei uma pilotada nisso, que foi da quarta-feira passada até hoje, da literatura ao cine, que é a primeira das vídeos que nós fizemos em 2014, nós tivemos 214 visitas lá no YouTube. E do animação, aproximadamente umas 120. Então, eu acredito que tenha bastante dúvida e que a gente possa fazer no segundo momento dessa videoconferência uma interação e eu possa responder as dúvidas que eventualmente tiverem. No entanto, tem muita gente nova, como todo ano, tanto na sala de leitura,
como PCNP, como professor de língua portuguesa, e é claro, nós precisamos dar uma retomada no assunto, né? O que é mediação em linguagem? O que consiste, afinal, né, esse trabalho? E é só uma coisa tão simples, né? É propor um outro sentido para a leitura. Enquanto a mesma coisa que assistir um filme, sensibilizou, está todo mundo pensando no que aconteceu, o protagonista e tal, e no momento seguinte você acende a luz e abre a porta e todo mundo sai. Não, se nesse momento seguinte você propor uma dramatização, por exemplo, as pessoas vão ter oportunidade de exteriorizar aquilo que sentiram. O mediação em linguagem é uma coisa parecida com isso, pensa bem. Ao invés de pedir aos alunos que leiam um livro para na próxima aula discutirmos, ou fazer resumo, ou porque vai cair na prova, você pode sugerir, vamos fazer um filme? Opa, muitos olhinhos vão brilhar. Só que o filme é isso aqui. Nós vamos ler esse livro para fazer um filme. Muda tudo, né? Aí, se esses olhinhos que brilharem forem daqueles resistentes à leitura, que eventualmente nesse momento passem a encarar e tomem gosto, putz, já ganhamos muito, né? Se for, sei lá, 10, 12, 15 numa sala, puxa vida, que legal, né? Então, é essa a proposta, né? Uma coisa que aparentemente é muito simples, né? É só mudar. Só que tem o seguinte, como fazer um filme? Você está propondo um negócio meio sofisticado, né? Fazer filme com o quê? Como? Como é que é esse negócio de adaptar um conto, uma lenda, uma fábula, um romance para a linguagem cinematográfica? Bom, aí vocês podem ver muita coisa no próprio YouTube. Aí. Na própria TV Escola tinha um monte de trabalhos de adaptação. Por exemplo, a Chinela Turca virou o funk das naves, tênis da hora. Vocês têm também outros, eu não me lembro agora de cabeça, e também não anotei, só esse exemplo, mas tem uma série de animações na TV Escola sobre contos e que foram adaptados para animação. Uma coisa que é surpreendente são os curta-metragens que vocês mesmos fizeram, que nós vamos ver daqui a pouco, né, interpretando obras literárias. Muito legais. Eu vou mostrar para vocês e vou comentar. E para aqueles que estão chegando agora, eu gostaria de mostrar que nós instrumentalizamos sim como fazer, como adaptar, como usar a linguagem, né? Que foi através de algumas videoconferências, essas duas que eu citei e que nós pedimos que assistisse, e a mais vista foi a mais importante da literatura ao cine, e que eu vou pedir nós vamos assistir juntos agora um trechinho de 10 minutos, talvez, dessa primeira videoconferência. Então, por favor, ponha no ar. Isso me descreve um quintal de uma pensão, né? E mostra que de um lado, né, quer dizer, e esse quintal faz divisa com uma casa ao lado. Nesse quintal, uma luz do amanhecer, muito cedinho e tal, tem lá no tanque de lavar roupa a Dona Zina lavando roupas brancas, com a luz do amanhecer, e os galos da vizinhança cantam. Não é isso? Vocês estão com o texto aí, vocês podem conferir. E que o quintal tem pessegueiros e ameixeiras, e que o orvalho da manhã ainda está presente nas plantas, e que Dona Zina está lavando roupa, e de repente aparece na janela da casa ao lado Dona Tatá, e ela cumprimenta a Dona Tatá e começa um diálogo. Eu não vou adiante, vamos ficar aí. Muito bem. Quando eu li, eu imaginei essa imagem que vocês vão ver agora. E eu desenhei essa imagem, por favor. Isso. Então, a janela da casa ao lado, as árvores no quintal, um muro, um tanque de lavar roupa, Dona Zina lavando roupas brancas com a luz do amanhecer e tal. Coloquei essas coisas aí. Gente, isso já está
já é a imagem que eu tenho que fazer quando eu for lá. E a escolha da locação, inclusive, está determinada aí. Eu tenho que encontrar um lugar assim. O que já tem de importante de informação nessa imagem? É um plano geral, uma câmera ligeiramente alta, porque se eu enterrar a câmera eu não vou ver o quintal, e as outras informações estão no texto. A luz do amanhecer, galos da vizinhança cantam e Dona Zina lava roupa branca. Muito bem. Aí a Dona Tatá aparece na janela, ela cumprimenta. Pô, pera. Eu posso fazer tudo isso nesse plano? Até posso, mas eu vou perder a dramaticidade e a possibilidade de mostrar o rosto e as expressões das duas pessoas que estão conversando. Eu vou perder a poesia desse quintal com o orvalho da manhã e os galos cantando. E é isso que define o estilo do roteirista. Muito bom. Vejam, foi mais para mostrar como é que da imaginação eu exporto, através de desenho, esse pedaço do trabalho do Érico Veríssimo em Clarissa, né? Vamos ver mais um trecho, porque a partir desse plano geral eu falo nesse momento em decupar, né, que é uma coisa que se usa em cinema, decupar, onde eu trabalho imagens mais próximas, eu vou do geral para o particular, me aproximando do meu interesse, que é o diálogo das duas pessoas. Pode passar. Decupar é a palavra que se usa em cinema. Então, eu do plano geral mostro que lá atrás no quintal tem pessegueiros e ameixeiras, que o orvalho ainda está presente, que num plano um pouquinho mais fechado mostro Dona Zina lavando a roupa branca e Dona Tatá que aparece na janela. Então, esse plano, né, ele pode ser produzido independente do resto da ação. Eu vou num dia fazer só isso aí, eu vou lá no quintal com a minha câmera e vou fazer os planinhos que estão... Se eu tiver um roteiro bem feitinho, onde a equipe vai estar sabendo o que tem que ser feito naquele dia, o sonoplasta, por exemplo, não tem que estar presente, porque ele sabe que ele vai ter que fazer um som dos cantos dos galos separado para cobrir essa imagem aí. Então, existe um planejamento que já é possível fazer em cima dessas escolhas que estão sendo elaboradas aí. Um outro plano, eu já fecho um pouco mais no meu interesse, que é a Dona Zina lavando roupas brancas, né? E aí eu continuo com os galos cantando e a luz da manhã, enfim. Aí a Dona Tatá aparece na janela. E a Dona Zina cumprimenta, né? Diz que é bom dia. E eu começo a fazer um bate-bola, campo e contracampo. Campo e contracampo. Os primeiros planos de campo e contracampo é legal você fazer com uma referência do ombro de quem está dialogando. Mas na sequência não precisa mais. Eu já posso mostrar só o rosto. Porque eu já identifiquei quem são os personagens que estão participando daquela ação. No segundo momento dessa vídeo, vocês vão ver que existem algumas regrinhas para fazer esse plano campo contra campo, que é uma questão do eixo da conversa, né? Muito bem. Isso só para mostrar que tudo que a gente mostrou nessas videoconferências são elementos importantes para a elaboração. E essa mesma, como é que eu chamei de... O decupar? Não. Os termos específicos de uma equipe, os termos que as pessoas usam para identificar o que na verdade, compõe uma legenda, né, das coisas importantes para quem trabalha com cinema ou vídeo, que é a própria linguagem, não é? Elas estão também numa apostila que está que foi anexada ao sim, diário de bordo. Com o diário de bordo.
Que é um material de apoio ao cinema. E lá também tem essa legenda, né? O que é um plano geral, o que é um plano médio, o que é um primeiro plano, o que é um plano detalhe, o que é um movimento de panorâmica, o que é um movimento de tilt, o que é uma traveling, enfim, tem um monte de informações ali que com elas eu possa montar minha planta para construir minha casa. Com elas eu posso construir meu roteiro para produzir meu filme, né? E que depois de fazer essa decupagem, eu finalmente tenho uma coisa chamada storyboard, que é quando eu já organizei tudo do jeito que eu quero fazer. Vamos ver? Tem mais um trechinho. No final disso, eu tenho o storyboard, que é essa sequência de imagem, que parece uma história em quadrinho, e que do lado eu vou colocar as observações nessas linhazinhas aí, né, de como que eu quero que faça, que plano que é, que som que tem, que luz que é, o que diz fulano e ciclano e tal, já é um guia, né, para não se perder lá no campo. Agora, com relação a como fazer esses desenhos, tem uma coisa interessante. Eu sugiro que façam em cartões separados, né, cada desenho num cartãozinho, né? E sugiro o uso desses papeizinhos para anotação com adesivo. É ótimo. Por quê? Porque, deixa eu ver, a semelhança, ou assim como num editor de texto, você escreve uma frase e depois saca que o fim da frase ficaria melhor no começo e faz uma alternância. E você faz a troca, recorta e cola. Recorta, isso, copia e cola. Você tem que ter essa possibilidade ao elaborar o storyboard. Então, eu trouxe aqui um exemplozinho. Ah, que bacana. Eu não sei se quem é que vai poder ver. Fechadinho. Muito bem. Pode ficar firme aí que eu vou trazendo. Uma pessoa pedindo carona, um automóvel vindo, um cidadão ao volante desse automóvel, o dedão pedindo a carona e, na sequência, o carro indo embora com duas pessoas. Muito bem. Eu posso, de repente, entender que eu devo mudar a ordem disso aqui e colocar o indivíduo dirigindo na sequência da imagem. Foco primeiro no indivíduo, ao volante, depois o carro. Isso é só para dar um exemplo da possibilidade de trabalhar com cartões isolados, né? Porque isso me facilita a vida. Na hora de inserir uma nova imagem. Isso, na hora ou até na sequência. Ordenar, no sentido do que eu quero, o sentido que eu quero dar para o trabalho, fica mais fácil se eu tiver assim como na frase no editor de texto. E ele está aqui, ó. O storyboardzinho acabou ficando lá na minha mesa. Eu trouxe, só que já mudou de novo, né? Agora já tem um dedão antes do motorista e depois a moça. Mas, enfim, é um trabalho que é possível fazer com um grupo de pessoas. O interessante nessa estratégia de usar cartõezinhos, né? Esse trecho de vídeo a gente está mostrando, aliás, foi uma videoconferência que eu fiz com a Roseli Cordeiro, a quem eu mando um abraço, deve estar nos assistindo. A intenção de fazer em cartões separados é que permite a participação de todo mundo. Cada um tem uma ideia, cada um... Não é uma coisa de autor, sabe? Normalmente o filme é um trabalho de autor, é uma pessoa que escreve o roteiro, não sei o quê. Mas nós estamos numa escola onde tem muita gente que tem que participar. Pode participar nesse momento também, né? Se a gente for construindo um painel de desenho com um grupo de pessoas, cada um pode pôr as suas ideias lá. E a gente vai trocando de lugar e montando até chegar num consenso. Olha, o trabalho vai ser assim. Essa que é a coisa legal. Bom, nós fomos muito além disso, né? Aí é só um aperitivozinho, uma chamadinha para quem não viu a videoconferência ver, né? Essa da literatura ao cine
instrumentaliza muito. E ela tem um segundo momento, uma segunda parte, que é uma videoaula. Esse primeiro também é uma videoaula, mas em que a gente está mostrando mais coisas sobre os termos. Por quê? A gente já fala aí em storyboard, primeiro plano, plano geral, a câmera alta, a câmera baixa, né? Nessa descrição que foi feita por mim aí nesse momento. Mas na segunda parte dessa primeira videoconferência de 2014, tem também alguns elementos importantes e eu gostaria agora de passar para o PowerPoint, né? E mostrar, pode colocar a primeira imagem. E nós temos, então, o que compõe uma cena, né? Nós temos que descrever angulação, planificação, movimento de câmera, o som, se a câmera é alta, se a câmera é baixa, enfim, são elementos que nessa videoconferência a gente mostra qual é essa terminologia específica. Pode ir para o seguinte. Então, e aí, uma parte em que a gente mostra o que é uma câmera alta, o que é uma câmera baixa, pode tocar, um plano americano. A gente já ouve falar muito disso em close, close-up, pode ir para o próximo. Né? O que é o tripé, que é um instrumento fantástico, que me permite fazer imagens estáveis e acompanhar movimentos de pessoas e tudo mais. Né? O tripé é um instrumento importante, porque a câmera na mão, quando se trata de imagem em movimento, é complicado. Você vai fazer com uma imagem com muita vibração, com muito soquinho, e que não é interessante, né, quando você está tentando narrar alguma coisa. Você está querendo contar uma história e fica chacoalhando a câmera. Pode ir para o próximo. Lá em 2014, nós sugerimos aí um cabo de vassoura prendendo um prendedor de papel que pegava no celular. A gente não sabia, mas tinha inventado o pau de selfie aí. Ele não existia ainda. Né? Hoje em dia, você compra em qualquer lugar um pau de selfie que pode também servir como um monopé. Monopé é um instrumento muito utilizado por fotógrafo de esporte, né? Para que facilite a fixação da câmera, né? E acompanhar até movimentos, enfim, mas que dá uma estabilidade legal. Né? Fotógrafos usam muito o monopé, mas não tem nenhum problema em usar. Pode ir para o próximo. Né? E aí a gente mostra também muitas coisinhas que a gente pode fazer a baixíssimo custo, como é, por exemplo, um rebatedor. Todo mundo deve ter visto já, o telejornal entra no ar, a pessoa abre a câmera e de repente a luz aumenta, né? Vindo de baixo para cima. Alguém enfiou um rebatedor embaixo do rosto, né? Que pode ser o quê? Uma plaquinha de isopor que você compra na papelaria, é muito baratinho, e faz com que uma luz que tenha uma única direção volte e tire um pouco da dramaticidade da luz unilateral. Pode ir para o próximo. Aí nós temos a segunda videoconferência, que foi a videoconferência sobre animação. E vem uma história. E por falar em história, gente, tem tanta coisa legal acontecendo nas diretorias que a gente está sabendo, que são as interações, né, das disciplinas. Então, por exemplo, o pessoal que entende um pouco mais de tecnologia tem ajudado, né, na produção. A gente tem, inclusive, um exemplo, daqui a pouco eu vou mostrar, de animação feita com Lego e em vez de ser de língua portuguesa, é de língua inglesa. Né? Tem o pessoal de Carapicuíba, parece que está trabalhando também com o inglês, tá? Professores de inglês se entrosando aí com o pessoal de mediação e linguagem. Em Mauá, parece que tem o pessoal da disciplina de História também trabalhando com o grupo de mediação e linguagem, sala de leitura. Enfim, estão acontecendo algumas coisas muito legais. Né? E a gente volta lá para 1887, eu acho que foi, quando um estudioso de movimento chamado Muybridge
fotografou um cavalo em movimento, com uma traquitana fantástica, porque ele construiu um equipamento para fazer isso, e basicamente foi a primeira animação de imagem que aconteceu. E daí aconteceu e começou a tentativa de produzir uma câmera cinematográfica, né? E é claro que se você for direto para um software de animação, né? Tem aí que você tropeça na internet, tem vários softwares gratuitos de animação, você pode. Só que você vai queimar uma etapa importante, que é de entender o princípio de funcionamento das coisas. Se você buscar núcleo de animação de Campinas ou de Piracicaba e solicitar imagens do Google, vocês vão ver que todos têm um momento anterior a desenhar e fotografar, que é mostrar, por exemplo, o zootrópio, que está aí, nessa videoconferência sobre animação, né, que é um instrumentozinho feito de cartolina que você roda e vê um cavalinho correndo através das fendas. Está lá, as imagens estão nessa videoconferência sobre animação. Pode pôr o próximo. Está aí, ó. Isso é um zootrópio. Você tem, inclusive, se você colocar zootrópio no Google Imagens, vocês vão ver vários. E tem, inclusive, um esqueminha de como construir. Pode construir junto com os alunos. Mas é um instrumento que fica ali, é um carrosselzinho. Você gira e olha pela fenda que tem ali na cartolina e vê um cavalo correndo, né? É um instrumento interessante para mostrar que isso só acontece porque nós temos uma deficiência visual. Epa! E é a retenção retiniana. Né? Quando você olha para uma luz muito forte e fecha o olho, você continua vendo essa luz. É essa retenção que permite que o cinema exista. Porque se você colocar 24 fotogramas numa velocidade diferente de um segundo, você vai estar vendo fotografias. Se você restringir essa velocidade até 24, ou um pouco menos, você vê a imagem em movimento, por causa da retenção retiniana. Põe o próximo. No caso de animação, então, tem uma coisa que eu percebi e eu vou mostrar nas imagens que a gente selecionou, nos vídeos que a gente selecionou, que a câmera anda muito, né? Quando eu quero fazer esse copo d'água aqui, por exemplo, né? Eu se movimentando, ou tendo algum evento acontecendo, o ideal é que a câmera não saia daqui, fique quietinha. E as coisas acontecem na frente da câmera, eu vou fotografando, levo para o Movie Maker e faço a animação. A animação depende desse instrumento que é um estativo, né? Em que a câmera fica fixa, não mexe mais. Os desenhos colocados embaixo dela têm um registro. Que registro é esse? É aquela brincadeira da meninada no recreio que desenha na orelha do caderno um desenho diferente do outro e que quando movimenta, você vê a imagem em movimento. Chama flipbook. Outra palavrinha interessante de anotar aí e digitar lá no YouTube. Tem flipbooks fantásticos. Tem coisas que vocês não podem imaginar a qualidade que é possível obter, né? Então, a animação depende... Eu estou dando essas palhinhas exatamente para estimular quem não viu a ver essas duas videoconferências, né? Então, tem, sim, dicas de como produzir animações, né? Pode ir para o próximo. E uma coisa interessantíssima aí, que você não tem que desenhar, você simplesmente usa ou objetos prontos, ou no caso aí faz de massinha, né? E anima a massinha, porque a massinha é articulável também. Então dá para fazer expressões, dá para fazer movimentos e tal, e é muito mais fácil do que fazer 24 desenhos para obter um segundo. Você pode fazer fotografias de objetos já prontos, ou bonecos, ou brinquedos, né? Coisas do gênero. Próximo slide. E aí está um exemplo, né? Com cartolina colorida, um pedaço de novelo de lã para fazer o cabelo, um pedaço de feltro e umas colinhas, e fazemos um cenário e personagens, e eles se movimentam, e eu crio uma animação, né?
não tenho que fazer 24 desenhos. Eu uso... Então, de repente, se for esperto, em 2 aulas, 3 aulas, dá para fazer uma animaçãozinha. É exequível, né? Próximo. Depois nós temos também, e isso já é matéria para a próxima videoconferência de 24 de maio, né? Que são dicas de como produzir uma trilha sonora, né? E aí tem uma dica de como escolher um ambiente para gravar uma locução ou para gravar falas que vão servir para a trilha sonora. Pode ir para o próximo. E também de como preparar um ambiente para que ele não seja reverberante. O que é isso? Você chega muitas vezes numa sala e faz um som e ele reverbera. As superfícies dessa sala podem mandar esse som de volta, competir com a sua emissão e ninguém entender absolutamente nada do que está sendo dito. E o pior disso é que tem muita sala de aula que tem essas características e o coitado do aluno tem que fazer sei lá o que para entender, né? Próximo. E dicas também de como usar um software livre, né? Que é o... Puxa vida, esqueci o nome dele. Maker. Não. Esse é o... Audacity. É um software de áudio livre, vocês baixam e usam à vontade, que serve para montar trilha sonora, né? Que é uma parte muito importante. Aliás, eu tenho sim uma observação a fazer, que ao escolher o texto, procurem textos que não seja só narrativo, né? Que tenha diálogos e que permita todo mundo participar, porque de repente um grupo escolhe uma narração e um narrador e ninguém mais participa dessa produção do áudio. Fica uma coisa estranha, né? O ideal é que todo mundo participe. E para todo mundo participar, o ideal é que o texto seja um texto de diálogos, né? E que tenha ruídos, e que tenha um monte de coisa. Essa videoconferência da trilha sonora é legal de que seja vista também antes de produzir um filme, porque ela pode ajudar a enriquecer a produção desse filme. Pode passar o próximo. E aí tem uma coisa que eu ia trazer, porque eu fiz uma peça dessa lá em casa, tenho lá, e não trouxe porque eu venho de ônibus, não tenho como trazer na mala e tal. Tem uns 40 centímetros de altura, é um arco, embaixo tem um peso, uma juntinha universal na ponta, que é uma coisa que compra em casa de ferramenta, na ponta dessa manopla. Não importa o movimento que você faça com a mão, a câmera sempre vai ficar na horizontal, né? E uma coisa que é legal, que eu estava falando do pau de selfie lá, que é esse instrumentozinho aqui que você pode comprar nas lojas que vendem acessórios para celular, que é um suporte para prender o celular no tripé. Por quê? Porque ele tem uma rosquinha aqui, né, que permite você pôr no tripé. E o que isso permite? Que você faça, eu tinha sugerido o uso do cabo de vassoura lá, mas se você tiver essa possibilidade, colocar no tripé, você tem todas as articulações do tripé permitindo que você faça um movimento legal, tranquilo, enquadramentos fixos, sem ficar chacoalhando, e, eventualmente, se criar esse instrumento para fazer câmera na mão, que não seja uma câmera na mão que tenha que tomar um remédio contra enjoo para depois assistir o vídeo, né? Porque a chacoalhação é muito, né? Então, esse instrumentozinho é um instrumento bem legal, custa baratinho, 10, 12 reais, e que pode ajudar muito o uso do celular nas produções de vocês. Bom, eu acho que eu já falei muito sobre as videoconferências e agora eu queria mostrar algumas coisinhas que eu garimpei nas videoconferências, nas postagens no YouTube, que a gente tem tido por volta, no ano passado mesmo, no retrasado, 600 postagens, né? Que é um número interessante de trabalhos de alunos no YouTube. E
eu garimpei algumas para comentar, não que elas sejam as melhores, ninguém está fazendo aqui um julgamento de qualidade ou de coisa do gênero. Isso não é o nosso objetivo. O objetivo, ninguém vai premiar ninguém, não é um concurso. Mediação em linguagem é um trabalho em que todo mundo ganha experiência. Ninguém vai ganhar prêmio nenhum. Então... A não ser aprendizagem, né, Giba? Sim. O maior prêmio é esse, claro, para os alunos e professores. Aprender a participar, a trabalhar em equipe, e, enfim. Trabalho em equipe, trabalho com a linguagem cinematográfica, trabalho com a literatura e também com os multiletramentos, né, com as várias linguagens. Tem um monte de youtubers, né? Você abre o YouTube, olá galerinha do YouTube, aí fica fechado um enquadramento só e o cara só falando. Ninguém usa a linguagem, percebe? Uma outra vertente desse nosso trabalho é que, poxa vida, você está instrumentalizando e possibilitando o conhecimento de uma profissão, né? De repente a meninada pode até gostar tanto dessa brincadeira que venham a trabalhar, pegar um estágiozinho no estúdio, entender como é que é feito, fazer uma produçãozinha, enfim, é uma coisa legal de passar para eles. E outra coisa interessante que eu não posso deixar de observar é que nós temos, nesse caso aqui, um plantio consorciado. Sabe quando planta milho e feijão no meio? Né? Tem 2 ruas de milho e planta feijão no meio. Nós estamos ensinando, o objetivo desse trabalho é fomentar a leitura. Nós estamos mostrando uma linguagem nova, né? Leitura escrita, audiovisual, né? Que é esse outro plantio aí. Por que ele é tão importante? Porque tem umas coisas que eu fico bastante... que é outra coisa que eu quero colher dessa nossa plantação, que é o feijão no meio do milho, que é que as pessoas tenham discernimento para fazer leitura crítica dos meios de comunicação. Na verdade é isso. Porque se você estiver desconfiado que os meios de comunicação estão olhando todos para o mesmo lado e que está faltando opinião diferente, fique esperto, porque os donos dos meios de comunicação podem ter interesses comuns. Hoje uma imagem roda o mundo em segundos. De repente, um vídeo quase nos colocou, se não nos colocou, numa guerra, né? Então, de repente o vídeo rodou o mundo, alguns países se juntaram em torno de dizer que era uma coisa absurda e deflagrar uma guerra a partir disso aí é uma coisa complicada. Por que complicada? Porque é importante entender que o fotógrafo que aquele jornal mandou ou que aquela emissora de televisão mandou para uma manifestação, por exemplo, ou para um jogo de futebol, pode estar orientado a olhar só para a torcida ou só para o juiz. Entendeu? Então tem que ficar atento a essa questão da leitura do que está acontecendo como uma coisa total. Então, ao observar um determinado cenário, né, sua tendência, como a câmera não vê tudo, ela é parcial, ela é um ângulo, um plano, então você pode direcionar, sim, né? Muito bem. Eu vou pedir para que passe um curta... uma coisa interessante, não se limitem a 1 minuto para a produção de vocês e pode postar no YouTube o tempo que vocês quiserem do seu curta-metragem ou da sua animação. Só que para a nossa amostra, nós não temos 2 dias de mostra, nós precisamos restringir a 1 minuto para que todo mundo possa ser contemplado. São 16, né? Os polos. São 16 polos. 16 polos. Após a videoconferência, nós encaminharemos aos PCNPs as orientações com as datas, tudo certinho. E aí, os materiais anteriores, que o Giba comentou das videoconferências, nós temos os diários de bordo, que nós temos uma pastinha na intranet, Biblioteca CEGEB, chamada Mediação em Linguagem, que serão colocados lá também.
E lá vocês têm acesso aos materiais anteriores, dos anos anteriores, que também podem ser utilizados na sala de aula, com o aluno, na diretoria de ensino, com o PCNP, e o canal do YouTube, que estão todas as videoconferências, e aí o PCNP tem um endereço, pode passar para vocês, tá? Está tudo lá para uso de vocês, para utilizarem mesmo com os alunos. Então, no final nós vamos ter o quê? 15 curtas, 15 animações. 16. Desculpa, eu acabei de falar 16. 16 mostras de cada grupo desse das coisas que a gente está propondo para poder fazer um fechamento aqui. E aí, no caso, os 16 que vocês utilizarem como uma amostragem da região serão postados no blog do Mediação em Linguagem. O PCNP vai me enviar e nós postaremos lá também. E aí, no blog, vocês também têm uma amostra de um pouquinho do que é produzido nas escolas. Mas a nossa amostra maior, né, Giba, é o YouTube mesmo. Sim. Porque lá no YouTube estão todos os trabalhos de todos os alunos de todas as escolas. E a gente só solicita que poste como Mediação em Linguagem 2018 e que também tenha o nome da escola. E ao final do vídeo ou da radionovela, que tenha a ficha técnica dos participantes, né? Que vocês estão colocando. Ok. Eu vou chamar um videozinho chamado Mouse, que eu garimpei aí para comentar no YouTube do ano passado, né? Do 2017. Por favor. Pai, ainda quero fazer aquele livro sobre você, na Polônia em Guerra. Precisar de muitos livros, minha vida. Ninguém quer ouvir essas histórias. Eu quero. Tudo bem. Eu morar em cidadezinha perto da Alemanha, quando tudo começou. Aos poucos, todos os judeus serem levados para os campos de concentração e sacrificados em Auschwitz. Lá, nós ser obrigados a trabalhar sem comer e muitos ser mortas na câmara de gás. Eu sobreviver e Anja também, mas a guerra deixar muitas cicatrizes. As marcas levaram seu mãe. Agora só me restou você. Estou cansado. Para a gravação. Chega de histórias por hoje. Muito bem. Percebe que, embora nesse caso tenha sido uma narração, é o tipo do trabalho em que a narração acabou pegando bem. E eu queria chamar a atenção para a produção que tem, a luz que tem esse trabalho, e a produção, inclusive, de figurino, tal, das roupas, e a dramaticidade da primeira cena, que a câmera desce dos arames farpados, da cerca e tal. E entender que isso faz parte da linguagem, isso não foi feito por acaso. O arame farpado foi enquadrado aí porque queriam dar uma dramaticidade mesmo. E o texto chama isso, né? O texto pede isso, né? Vamos ver uma palavra poética, o próximo. Meu Deus, por que me abandonaste? Se sabias que eu não era Deus, se sabias que eu era fraco. E agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu. E agora, José? E agora, José? É preciso salvar o país. É preciso crer em Deus. É preciso pagar as dívidas. José, e agora? Mas de nada vale gemer ou chorar. Erguer mãos e olhos para um céu tão longe, para um Deus tão longe. Ou quem sabe, para um céu vazio. José, e agora? Se você gritasse, se você gemesse, se você dormisse, se você cansasse, se você morresse. Mas você não morre, você é duro, José. Mundo, vasto mundo. Se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Mundo, vasto mundo, mais vasto é meu coração. Olha aí, mais um exemplo interessante, a escolha dos planos, a luz, a dramaticidade que o preto e branco conferiu a esse trabalho. E já tem um áudio um pouquinho mais elaborado, tem a participação de mais gente. É uma coisa legal de entender que é importante, né? Todo mundo participar. Diga. Então, eu queria lembrar vocês, as diretorias podem já começar a pedir a palavra, só mandem um e-mail, por favor,
para a Rede do Saber com o nome da diretoria. E as pessoas que não estão na sala de videoconferência podem mandar e-mail também para a Rede do Saber. Fale conosco, .sp.gov.br. Desculpe. Está aqui na tela, aí Tá vocês na tela, podem tá na verificar. Tá? Desculpa, Giba, pode Que falar. isso. Bom, vamos ver mais um curtinha chamado Infância. Por favor. Meu pai montava a cavalo e ia para o campo. Minha mãe ficava sentada cozendo. Meu irmão pequeno dormia. Eu sozinho, menino entre mangueiras, lia a história de Robinson Crusoe. Comprida história que não acaba mais. Meu meio-dia branco de luz, uma voz que aprendeu a ninar longe da senzala e nunca se esqueceu. Chamava para o café. Café preto que nem a preta velha, café gostoso, café bom. Minha mãe ficava sentada cozendo, olhando para mim. Psyu, não acorde o menino. Para o berço onde pousou um mosquito e dava um suspiro. Que fundo. Lá longe meu pai campeava no mato sem fim da fazenda. E eu não sabia que minha história era mais bonita que a de Robinson Crusoe. Olha, usou a pista toda, hein? Foi fundo. No quê? Como se trata de um flashback, de uma recordação, usou as fusões, os movimentos de câmera, né? De um jeito muito legal. Aí a narração, né? A narração que no fim vira dublagem. Porque a voz dele, no momento que ele está ao vivo, não está sendo emitida por ele naquele momento, já estava gravado, ele foi dublado mesmo, né? Então, um trabalhinho bem interessante. Vamos em seguida, temos pouco tempo, quero deixar um bom tempo para a gente conversar, né? Para ter interação. Eu acho que já está quase uma hora da gente falando do lado de cá, está na hora de parar. Mas eu queria mostrar uma animação. There was a man. You loved animals. Hello, guys. You loved animals, right? Yes. But one day he met a woman. Hi. Hello. Wow, she's so beautiful. I'll talk to her. A month later, they were married, but a nightmare was about to begin. What has cat? We are staring at me. I will teach you not face me. Yeah. 2 days later, Hi, my love. What? Where is the cat? What? Where is the cat? I don't. Oh, here. Go away. meow, meow, Boo. the cat died. Later, Why did you do Tate? Why did you do Tate? I don't know. Go clean it and do something. Okay. 2 days later, You should stop drinking. No, and I'm really tired of taking care of my life. the man killed his wife. I gave to her hide the body. After a while, Who will you be? Hello, sir. Hi, detective. And? Hello, sir. Hi, what are you doing here? We know that his wife passed away. And you are the prime suspect. Well, you can investigate, buddy. Hey, sir, that is a nice dare. Do you care? then Esse é um exemplo de animação com objetos. E o que é isso aí? É Lego. Quer dizer, bonequinhos articuláveis. O Lego pode muito bem ser um objeto que permite uma animação. E percebam que a câmera não tem muitos movimentos, eventualmente numa mudança de ambiente e tal. Mas a câmera permanece na maior parte do tempo fixa e os bonequinhos são articulados e fotografados para que possa ter um movimento. Vamos ver o próximo, o clássico da música caipira. Conheço um velho ditado que é do tempo dos zagais. Diz que um pai trata 10 filhos, 10 filhos não tratam pai. Sentindo o peso dos anos sem poder mais trabalhar, o velho peão estradeiro com seu filho foi morar. O rapaz era casado e a mulher deu de implicar. você manda o velho embora se não quiser que eu vá.
E o rapaz, de coração duro, com o seu velho foi falar. Para o senhor se mudar, meu pai eu vim lhe pedir. Hoje aqui da minha casa, o senhor tem que sair. Leve esse couro de boi que eu acabei de curtir para lhe servir de coberta aonde o senhor dormiu. O pobre velho calado pegou o couro e saiu. Seu neto de 8 anos, que aquela cena assistiu, correu atrás do avô. Seu paletó sacudiu. Metade daquele couro, chorando, ele pediu. O velhinho, comovido, pra não ver o neto chorando, partiu o couro no meio e pro netinho foi dando. O menino chegou em casa, seu pai foi lhe perguntando. Pra que você quer esse couro que seu avô ia levando? Disse o menino ao pai. Um dia eu vou me casar. O senhor vai ficar velho e comigo vai morar. Pode ser que aconteça de nós não se combinar. Essa metade do couro vou dar pro senhor levar. Olha, esse é um vídeo, uma animação produzida com um software. E o software tem uma característica que você tem uma participação muito pequena, né? Você vai lá, escolhe num sampler uma carinha, um corpinho, um bracinho, uma perninha, um cenário, bota lá o bonequinho, diz a ele de onde até onde ele tem que andar e ele faz o movimento sem que você tenha o trabalho de articular o bonequinho ou mexer com o objeto para que a animação seja executada. Eu não conheço piloto de Boeing que não tenha começado voando um pequeno avião, né? E nem piloto de Fórmula 1 que não tenha pilotado um kart na vida. Quer dizer, tem que passar por etapas para chegar lá. É claro que o software de animação é um facilitador e a gente, claro, não pode dizer que não devam usar o software de animação por conta que o nosso objetivo aqui não é aprender exclusivamente a animação, mas promover a leitura, né? Mas se você for ver os núcleos de animação que tem por aí, nenhum começa direto com o software. Vai começar com animação, desenho animado mesmo, animar desenhos, mostrar lá o zootrópio, como é que funciona, enfim, é uma coisa que tem as suas etapas e não vale a pena queimar nenhuma. Vamos ver um trabalhinho com massinha agora, que é o Natal na Barca, trabalho de aluno. Água tão gelada. Mas de manhã é quente. Quente? Quente e verde. É seu filho? Sim, está doente. Ontem eu estava bem, mas hoje é só febre. Mas Deus não vai me abandonar. É o filho caçula? É o único. O meu primeiro morreu ano passado. Ele era mágico. E sua última mágica foi subir no muro alto e voar. Voou para sempre. Morreu. Então, aí temos o exemplo da massinha, né? A massinha é uma coisa legal para fazer animação, porque é articulável. Faltou um pouco mais o entendimento de quantos movimentos eu preciso para dar um segundo, para não ficar tão quebrado assim do jeito que ficou, mas é um trabalho que começa assim. O próximo, provavelmente, essa meninada já vai fazer de um jeito um pouquinho diferente. Gente, para pedir a palavra também tem que mandar um e-mail para a gente. Eu estou tocando aqui porque não estou vendo nenhum e-mail chegar, entendeu? Mas se tem gente aí querendo fazer pergunta, tirar dúvidas sobre as videoconferências anteriores que a gente pediu para assistir e tal, por favor, mande um e-mail pedindo a palavra, porque... Com o nome da diretoria. Nome da diretoria. Uhum. E a gente abre, então, e chama, né, para fazer a pergunta.
mas enquanto não tiver nada aqui no nosso monitor, eu vou usando o espaço para mostrar trabalhos anteriores. Eu peço então agora que é um curta um pouquinho mais longo. Eu exagerei aqui, não temos nesse momento o compromisso de 1 minuto, esse tem 3, mas por favor, mostre o retrato. Eu não tinha esse rosto de hoje. Assim calmo, assim triste, assim nada. Nem esses olhos tão vazios, nem o lábio amargo. Eu não tinha estas mãos sem força, tão paradas e frias e mortas. Eu não tinha este coração que nem se mostra. Eu não dei por essa mudança tão simples, tão certa, tão fácil. E em que espelho ficou perdida a minha face? Trabalhinho forte, né? Uma coisa profissional. Provavelmente tem a participação do professor. Não importa. Uma participação maior do professor que tem experiência vai permitir uma experiência dos alunos que estão em torno dele que vale a pena viver, né? Um próximo trabalho, provavelmente, é a história do mestre e discípulo. Quem observa fazer, pode fazer na sequência com muito mais propriedade do que quem tem que descobrir todos os caminhos, né? Então, esse trabalho é um trabalho muito importante. Tem uma trilha sonora esmerada, tem uma iluminação interessantíssima. Aqui a gente não está com um monitor muito com uma luminosidade, sobretudo porque o estúdio está muito iluminado, então a gente não vê direito. Mas se vocês procurarem no YouTube pelo O Retrato, né, aí no Mediação em Linguagem, e assistirem no seu monitor bonitinho, vão ver um trabalho fantástico. A Ângela tem um recado. O Anderson
Posso usar outro aplicativo de som melhor? Posso usar outro aplicativo de som melhor? Audacity. Melhor que o Audacity? É. Eu não conheço nenhum aplicativo melhor que o Audacity. Ou é melhor usar o Audacity? Não, o é melhor. Pode usar um outro aplicativo? Outro é melhor. O Audacity é muito completo. O Audacity é infinito. Tem possibilidades. Eu acho conveniente, mesmo que você queira usar um aplicativo mais simples, claro que pode, né? Ele suprindo, você pode usar até o próprio Movie Maker. O Movie Maker é legal para fazer trilha também. Você pode criar layers, você pode dublar, né? Ver a imagem e gravar um som. Você pode fazer tudo no Movie Maker. É claro que se quiser fazer uma trilha mais elaborada, é legal procurar um software mais poderoso. Enfim, o Movie Maker supre, sim. Ele só não fala a diretoria. É. O Anderson gostaria de saber que diretoria é. Não tem a diretoria. Mas agradecemos o e-mail, Anderson. Aqui nós temos mais um e-mail da professora Beatriz Alves, que pergunta assim: vocês poderiam me ajudar dando alguma ideia sobre curta-metragem, né, para ela fazer lá na escola dela? Então, a ideia é a seguinte: vocês escolherem uma leitura literária e aí depois, a partir dessa leitura, escolher um fragmento para que possa transformar para outra linguagem. Então, seria interessante se aproximar um pouco do que os alunos gostam ou trazer outras possibilidades. Então, a escolha é de vocês. Aí eu não poderia eleger uma em específico, né, Giba? Sim, é difícil. Mas, assim, seria interessante também olhar lá no YouTube, que lá você tem amostra de milhões de trabalhos, e assistir alguns com os alunos, e aí vocês podem discutir, né? Alguns trazem umas ideias, a professora traz outras ideias, e aí vocês vão eleger o trabalho. O interessante é que vocês elejam o trabalho, né? Para que tenha autonomia, autoria de vocês. Então, essa é a dica. E olha, não é que seja um exemplo, mas é um trabalho bem interessante, que é uma pedra no meio do caminho. Vou mostrar para vocês agora a pedra. Por favor, coloque no ar. O Carlos está demorando, Cecília. Calma, a gente ainda tem tempo, Vinícius. Não, Quintana. O Bandeira, a Anitta, o Oswald e o Mário, todos já chegaram. Olha lá, né, o Carlos? Carlos, o que aconteceu? No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha o quê? Tinha uma pedra no meio do caminho. Pedra? Tinha uma pedra, no meio do caminho tinha uma pedra. Esquece, o importante é que você está bem. Nunca me esquecerei deste acontecimento. Na vida das minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Um minuto denso, né? Você vê? Tem uma narrativa de um grupo que, é claro, entendeu aí o que leu e transformou nessa linguagem que é o cinema. Está dublado, né? Porque essas falas não são colhidas no momento da gravação da imagem, porque inclusive é na frente do Teatro Municipal, onde o ruído é muito forte, e de um poder de síntese muito grande. E que a fotografia tem uma participação bem legal também, à medida que vai para os óculos, por exemplo, nesse final aí do cidadão, né? Então, esse é um trabalho... Então, enfim, lendas, contos, fábulas, aquilo que atrair, ou que atrai mais a meninada, pode ser proposto como um pontapé inicial para se fazer um filme, um curta-metragem ou uma animação. Ângela. A ideia é partir sempre do que eles gostam, para a gente trazer outras leituras também, né?
E aí, como eu mostrei a professora que pediu a dica, eu mostrei aqui, né, a publicação que você pode pedir na diretoria, que tem as estratégias de leitura que podem ser trabalhadas com diversos gêneros. E aí, esse é o ponto mais importante, né? Trabalhar a leitura para depois transpor a linguagem. Então, nós gostaríamos de agradecer que também tem alunos assistindo, a professora pediu para agradecer os alunos também, alunos do Render. Temos um pedido de palavra de Limeira. Por favor. Eu gostaria de chamar Limeira. Boa tarde a todo mundo, toda a equipe. Sou da diretoria de Limeira e eu gostaria que vocês apenas reforçassem, né, que a postagem do vídeo no YouTube é de 10 minutos. Quando a gente envia o link para o grupo escolher é de 10 minutos, mas quando escolhido pelo grupo DE é apenas 1 minuto para a gente enviar para vocês, porque todo ano tem um pouco de confusão nos grupos. Então eu gostaria apenas que vocês reforçassem o processo. Obrigado, passo a palavra. Muito bom, bela questão. Não é 10 minutos, pode ser o tempo que quiserem. O tempo que quiserem. Se der 3 minutos tá bom, se der 10 minutos, se der 12, se der 8, não importa. O que quiser postar no YouTube. Para nós é que tem que vir 1 minuto. Para a mostra que acontecerá, né, que vocês vão escolher aí um vídeo na escola, depois vai para a diretoria, aí escolhe um para representar a diretoria, e depois para representar o polo, precisa ter 1 minuto apenas, é isso que a gente solicita. Mas que o trabalho vá além da mostra, né? Por isso que a gente fala, postem no YouTube do tempo que quiserem, de 10, de 3, e aí vão testando, vão trabalhando, mas o vídeo que vai mandar para nós e para a diretoria precisa ter 1 minuto apenas. É uma mostra, como nós vimos aqui, que é possível, né, fazer vídeos de 1 minuto. Eu sei que é pouco tempo, mas é que aqui a gente não tem muito tempo, infelizmente. Então, tem mais essa um e-mail, pedra, Giba. só um segundinho. Essa pedra, por exemplo, se vocês digitarem no YouTube, a pedra, em mediação em linguagem, nós vamos ver que tem uma versão de 3 minutos. Eles fizeram a produção deles, não tem limite. Faz o tempo que quiser, o tempo que der. Não tem que ficar preso ao tempo. Para nós, para a mostra, é que tem que vir uma versão sintetizada de apenas 1 minuto para a gente poder mostrar a experiência que aquele grupo teve. E quem se interessar pode recorrer ao YouTube e ver na íntegra aquele trabalho feito por aquela escola. Entenderam? É isso. Então, nós temos aqui uma dúvida da professora Cibele de Piraju. Por gentileza, somos professoras da sala de leitura de Piraju e gostaríamos que vocês esclarecessem uma dúvida. Quando se diz animação, entendemos que é a inclusão de imagens, falas, sons, enfim, o vídeo. E podcast, radionovela, pensamos que é a inserção de sons, sonoplastia, sem imagens. É isso mesmo, é isso mesmo. O caso é a famosa, né, do nosso tempo lá, radionovela. A radionovela se escutava num aparelho de rádio. No meu tempo era um super heterodino valvulado, né? Ligava lá e escutava o Jerônimo, o Herói do Sertão, e escutava um monte de novelas, né, no rádio. Os rádios, inclusive antigos, são chamados de noveleiros, né? Para comprar no antiquário, um noveleiro vão te apresentar um rádio desses aí, onde, não, claro que não tem imagem. O que o pessoal para postar no YouTube tem feito? Tem colocado a ficha técnica enquanto está rolando o áudio, né? Então está lá, por exemplo, puxa vida, eu não trouxe nenhum porque o assunto dessa videoconferência, o assunto radionovela vai ser a próxima videoconferência, que é dia 24 de maio. Então eu não trouxe nenhum exemplo aqui de radionovelas. Mas, né, o pessoal tem usado, já que o YouTube posta no mesmo YouTube, fica a imagem preta, né? Tela preta e só escuta o áudio, ou põe um rádio, ou põe a ficha técnica, ou eventualmente algumas ilustrações mas isso não faz parte da brincadeira. Brincadeira, no caso de radionovela, é sim apenas o som.
né? As falas, os ruídos, as músicas, os climas criados nessa história de mexer com o som. Bem. Nós temos aqui uma dúvida de Votorantim. A professora da sala de leitura é Lucy. Ela pergunta se ela pode começar agora o trabalho para participar da amostra. Sim, nós acabamos de começar, né, a versão desse ano. Pode participar, sim. Fala com a PCNP ou PCNP da sua diretoria aí de Votorantim, que é possível, e ela vai te passar todas as orientações e o cronograma também, que eu vou passar hoje, quando terminar a videoconferência, já passo o cronograma para os PCNPs, tá? Vou com você, Giba. Tem mais um e-mail aqui. Diga. É Rosana. O que ela pergunta? Estamos animados com o material que está sendo apresentado, pois vem ao encontro da proposta deles lá de trabalho com o protagonismo dos educandos, né? É só um elogio. Deixa eu ver uma dúvida aqui. Ah, tá perguntando se só pode fazer radionovela ou os dois. Sim, vocês podem fazer os dois. Vocês podem fazer radionovela ou vídeos e animações. A gente deixou ou, mas na verdade é para amostra. Mas a escola pode produzir outras possibilidades também, né? Uhum. Olha, na verdade não precisa se ater a porque não é cumprir tarefa. É uma coisa um pouco maior. Né? Se tiver 3 grupos querendo fazer curta e 2 animação e 5 radionovela, não tem problema nenhum. Você tem um material legal na tua escola para trabalhar com quem quiser trabalhar. Não é um trabalho, inclusive, nem restrito à escola. Pode ser na garagem do aluno, da casa de um aluno. A proposta é, vamos ler para produzir um curta ou animação, ou mais de um curta e mais de uma animação. Na próxima etapa, que é da radionovela, ou radioteatro, se não quiser chamar radionovela, nós vamos, o podcast com a dramaturgia, quer dizer, os personagens têm que ser criados do mesmo jeito que se fosse num filme. Só que nós não vamos ver os personagens. E aí que é o desafio, né? A caracterização dos personagens vai acontecer a partir do que eles estão dizendo e do jeito que estão dizendo, né? É interessantíssima essa história. Eu recomendo que ouçam. Assim como eu recomendo que vejam curtas-metragens, sobretudo os adaptados, que vejam animações sobre desenhos animados, sobretudo os adaptados, e que ouçam radioteatro, radionovela, para ter ideia de como as coisas são feitas, né? E ter também a ideia do que já foi feito e tentar fazer alguma coisa, quem sabe, mais ousada, né? Diferente. Tem mais? Tem, então. A professora Beatriz pediu para mandar a pauta, na verdade que a gente chama de diário de bordo, né? Então, professora Beatriz, pode procurar, eu até envio, porque seu e-mail já está aqui, mas eu peço que procurem o PCNP da diretoria e também para ter orientação, né, para ser mais próximo da diretoria, e também os materiais, eles ficarão disponíveis para vocês na pastinha, na intranet. Aí você pode entrar lá na pastinha Mediação e Linguagem, na Biblioteca CEGEB, e que é possível também utilizar os materiais. Giba, vamos passar outro. Não temos mais e-mail, vamos passar Os Miseráveis, por favor. Eu era alguém que acreditava só no bem, lutava e buscava o certo como ninguém. Mas veja bem, a verdade é que eu sempre fracassei, e também doeu em mim no dia que eu te deixei. Por anos eu tentei, mas sei
jurei. Eu sei, fui tão longe que cheguei ao ponto de ser ator da pessoa que eu mais amei. Olha o que me tornei, o tipo de pessoa que eu nunca imaginei. O mal que estava escondido o alimentei, e agora sinto que esse monstro não dominei. Quem vai entender? Se quero pra mim morrer. Eu odeio que virei, mas me faz sentir tão bem. Mas quando estou na sombra sou forte como ninguém. Dramático, né? Um trabalho de participação de um grupo grande de alunos, uma trilha que é só música, mas de qualquer maneira teve uma boa produção aí, não é? De roupas, uma dramaticidade gestual, um trabalho que eu acho que vale a pena mostrar. Nós temos uma pergunta da Norte 1, o Anderson. Anderson, diretoria Norte 1. Gostaria de saber, na linguagem de animação, será stop motion ou gravação de vídeo? Então, normalmente, a animação se faz quadro a quadro, né? Gravação de vídeo não cabe. A animação é feita foto por foto, né? Então, tanto o stop motion, que é animação de objetos ou de pessoas mesmo, mas com uma série de fotografias para compor um segundo, né? Ou uma série de são as mesmas. O desenho animado é um stop motion de desenhos, né? Você faz várias fotografias de desenhos e propõe um movimento, e sugere um movimento ao colocá-los na sequência. A produção de vídeo, que é a imagem em movimento, a sequência, já é uma coisa um pouquinho diferente. Então, tanto faz você fazer fotografias de objetos e animá-los, como fotografias de desenho e animá-los, mas você sempre vai ter que fazer uma série de frames para compor. Então, certo? Renato aqui, professor Renato, ele coloca que seria mais interessante criar textos ou fazer a leitura de um texto que já tenha, né? Então, nós estamos partindo de um texto literário que já tenha, mas nada impede que seja feito um exercício com o texto que vocês criarem. É bem interessante também, tá? Giba, nós temos mais e-mails. Então vai. Eu acho importante. Diretoria de São Bernardo, Sérgio. Parabéns pela apresentação, pelas dicas brilhantes em relação a preparar um ambiente sonoro com embalagem de ovos. Esse é o nosso 3º ano e cada ano aprendemos mais. Que bom, gente. Ficamos contentes. Então, uma dúvida, Claudineia, eu não sei a diretoria. Professora Claudineia, posso trabalhar com qualquer turma? A resposta é sim, pode trabalhar com qualquer turma. Desde as crianças da alfabetização, ou que não estão alfabetizadas, é possível trabalhar também com essas estratégias, né? Com as estratégias de mediação. E é interessante você testar com as séries diferentes. Você vai ver que vai ser uma resposta diferente, mas que todos gostam. Bem legal. Temos mais, Giba, desculpa aí que eu estou devagar aqui. A mensagem foi bloqueada. Eu queria só lembrar uma coisinha que eu não comentei, que nas orientações irão um termo que precisa ser assinado com autorização de som e imagem, tá? Em anexo, porque quando a gente está usando a imagem das pessoas, a voz das pessoas, a gente precisa se precaver e pedir para eles assinarem, os maiores, e as crianças, os pais assinarem, tá bom? Isso vai nas orientações para vocês. Bom, a pessoa me mandou um vídeo, a professora Franciele de Ourinhos. Não dá para mostrar Flor Maior do Mundo, de José Saramago. E eles fizeram um stop motion. Infelizmente, não é possível mostrar no ar, me desculpa, tá?
que os vídeos eles são baixados com antecedências para mostrar no ar para vocês. Na verdade, ela gostaria de mostrar o vídeo. Mas nós vamos assistir, pode ficar tranquila. Jaboticabal, os professores do céu. Eles também estão incentivando os ATPC, os professores do céu, a participarem, né? Isso é bem interessante, que bom, gente. O Giba comentou hoje, né, dos professores de inglês, nós ficamos muito contentes. O ano passado, a nossa colega Jucimeire foi até a diretoria de Suzano para assistir a mostra do Mediação e eles já também estavam trabalhando com os vídeos em inglês. Bom, temos mais e-mails aqui. Bom, a professora Beatriz mandou algumas vezes para dar um oizinho para os alunos, né, que estão assistindo. Que legal. Alunos de onde? Alunos. Tinha um lugar que tinha um nome específico. Era o nome da escola. É que eu já passei agora, me desculpa, Giba. Não, tudo bem. É que tem muitos e-mails aqui. Bom, gostaria de saber sobre o uso de músicas e a questão do domínio público. Em trabalhos anteriores que participei como professora de arte, utilizamos músicas clássicas para os curtas-metragens, interpretando obras literárias. Parabéns pelo incentivo dos jovens. Bom, ela quer saber sobre as músicas. Questão de direito. De direito. Olha, é mais um desafio para que produzam suas trilhas, né? Fazer a sua trilha, uma trilha especial. Mas existem um monte de sites, está tudo lá no nosso diário de bordo, de sites que tem free, material que você pode usar à vontade, que não tem problema de direitos autorais. Aliás, coisas com músicas, por exemplo, com clima descrito lá, olha, tempestade, urbano, coisas que, são catalogadas de acordo com o cenário sonoro que ela sugere, né? E são free, são livres, né? Você pode usar à vontade. Então, também tem, no diário de bordo que nós vamos mandar o próximo, nós vamos recuperar alguns links, que até o Giba passou, que tem sites livres, né? E aí nós podemos passar. Os alunos que mandaram outro e-mail, eles são do Render. Render, isso. E a professora Fernanda, eu falei outro nome, me desculpe. Aqui acabaram os e-mails, não tem mais. E eu acho que nós estamos no momento de considerações finais, faltam 3 minutos para a videoconferência terminar, né? Então, eu gostaria de deixar umas coisas que eu acho importante de dizer, né? Que é a outra colheita que a gente faz com esse trabalho, que é aquela que a gente plantou na entrerrua, né? Que é a possibilidade de criar uma geração que tenha condição de fazer leitura crítica dos meios de comunicação. Por quê? Porque você só pode entender por que foi feito daquele jeito se você souber fazer, né? Você, ao passar pela experiência de produção, você vai entender como é que é difícil, por exemplo, editar alguma coisa. Se tiver muito material e você tiver 2 minutos para mostrar, que essa é uma parte do nosso trabalho, que é 1 minuto para mandar para a gente, vai ter que renunciar a um monte de coisas. A que coisas você vai renunciar? Depende do seu interesse, da tua escolha, né? Você vai escolher aquilo que você quer mostrar. E essas escolhas, em muitos momentos, passam por questões econômicas, religiosas, políticas, né? Dependendo de quem está comandando essa história toda. Tem um filme muito legal que eu recomendo que assistam, né? Está no YouTube. É um filme argentino, em preto e branco, muito legal, chamado La Antena. La Antena. É um filme simplesmente primoroso, na minha opinião. Mostra essa coisa mesmo, né? Não tem palavras, não, porque as palavras foram roubadas, né, pela antena. Então fica aí La Antena é muito legal para
para que vejam e vejam o que é uma crítica forte aos meios de comunicação. Eu acho, né, que desde o ensino fundamental a gente tinha que estar alfabetizando nesse sentido. Porque a televisão, por exemplo, é uma coisa que a gente está olhando, achando que está olhando para a televisão, quando apenas está vendo. A gente não tem condição. Quando a gente lê bastante, ao escrever, a gente tem uma fluidez melhor porque leu. E, obviamente, depois que escreveu bastante, ao ler, entende como é que foi criado e construído aquele texto. No caso da televisão, não nos é dada a oportunidade de escrever nada. Só ler. E vai ler tudo errado se não tomar cuidado, né? E assim, para deixar um final, né? Uma frase do Walter Benjamin. As massas assistem ao espetáculo da sua própria destruição. Por quê? Porque não tem condição de entender aquilo que está sendo dito, né? Assistem, simplesmente assistem, né? É muito perigoso. O momento que a gente está vivendo é um momento muito rico, né? Um vulcanólogo não está interessado em vulcão extinto, né? Está interessado nos que estão em erupção, né? Um meteorologista, não está interessado em tempo bom sempre. Isso não existe. Ainda bem que não existe, senão não existiam meteorologistas. Eles querem ver o fenômeno. Nós estamos vivendo um momento de fenômeno de mídia que vale a pena olhar para ele. Mas olhar criticamente. Não é ficar olhando televisão simplesmente e vendo que está todo mundo falando em olha aí, é o furo da bala, é o cano, olha aí, a polícia chegando, não sei o quê. Tudo coisa que sempre existiu e que de repente tem um foco forte. A violência está aumentando, está tudo. É uma coisa que tem que pensar no que está acontecendo. Isso é que são minhas palavras finais. Agradeço muito a todos os professores empenhados, né, há tanto tempo trabalhando no projeto, que a nossa intenção é levar para os alunos a leitura, a criticidade e os multiletramentos, né? Então, isso é muito importante. Além disso, experienciar para os professores a tecnologia, o uso das novas tecnologias, que estamos vivendo nesta era das tecnologias e vamos utilizar também a nosso favor como estratégia de ensino, de sala de aula. Então, qualquer dúvida, qualquer questionamento pode ser enviado para o meu e-mail. Se alguém deixou de perguntar alguma coisa que gostaria de ter perguntado ou questionado, pode mandar um e-mail para mim, tá? Que eu consulto o Giba, nosso colega Gilberto Caron, é angela.baltieri@educacau.sp.gov.br. E aí eu gostaria de solicitar aos professores que estão assistindo por streaming nas escolas que consultem o PCNP para ver o diário de bordo, para ver as orientações e o cronograma da mostra, e também que ficará disponível na pastinha da intranet, Mediação e Linguagem, né, Biblioteca CEGEB, e que todos os professores têm acesso à intranet também, e será possível consultar. Bom, então agradeço a todos e até logo. Gente, até daqui um mês, quando estaremos de volta, voluntariamente, daqui um mês não, 24, precisamente 24 de maio, tá? Até lá.